mais abençoado do que Manassés. Inverteu. Agora vamos ler o texto que parece-me que pode ficar mais claro para você. Verso 11. Então disse Israel, que é Jacó, a José: eu não acreditei que eu ia ver o teu rosto. Eis que Deus me fez ver teus filhos também, ou seja, eu nem achei que ia te ver e estou vendo meus netos. E José, tirando-o dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Jacó, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será povo, também será grande. Contudo seu irmão menor, escute essa frase, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante, à frente de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Até aqui. Eu queria trabalhar com vocês, amados, sobre o seguinte tema: Deus não está sujeito às nossas regras. Só de lhe explicar e de você ler o texto comigo, você já deve estar começando a entender o que eu estou te falando. Nós temos regras humanas, e elas são necessárias, mas uma coisa que eu preciso te afirmar aqui nessa noite, categoricamente: Deus não está sujeito às nossas regras. Às vezes criamos um arraial, e queremos que Deus se limite dentro daquele arraial. Às vezes criamos regras e queremos que Deus se adapte a elas. Mas Deus está acima, além. Lemos para iniciar este culto propositalmente Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus são mais altos, mais elevados do que os vossos. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou acima daquilo que vocês pensam e imaginam. Pois é, eu me encanto com Deus, irmãos, e posso lhes dizer, na figura da pessoa de Jesus, que eu fico encantado com muitas coisas. Eu me encanto com o Jesus que ressuscita o morto, me encanto, e você também. Eu me encanto com o Jesus que dá uma ordem para o mar, e o mar obedece. Eu me encanto com o Jesus que vê um jumentinho, e fala daquele jumentinho, e usa aquele jumentinho. Eu me encanto com essas coisas maravilhosas, e tantas outras. Mas sabe o que me impressiona em Deus e em Jesus? É o fato dele ser tão grande, e se importar com coisas tão pequenas. O salmista narra que Deus conta os nossos passos. Os nossos passos, irmãos, talvez não tem nada tão irrelevante para nós do que contar passos.
Quantos passos você deu da sua casa até aqui? Cada um de nós deu uma quantidade diferente, mas você está pensando, pastor, vê se eu contei um negócio desse. Pois é, isso que para você não tem valor, o Deus, o Criador dos céus e da terra, sabe. Ele tem a resposta de quantos passos você deu da sua casa até aqui, ele tem a resposta de quantos passos você deu na sua história de vida. Pois é, um Deus tão grande se preocupa com detalhes tão, para nós, insignificantes. Isso me encanta em Deus, porque sendo grande poderia abrir mão dessas coisas pequenas. Ele é Deus, mas sendo grande, Ele se importa com uma criança, Ele se importa com a sua lágrima, Ele se importa com os seus passos, Ele se importa com cada coisa que lhe acontece. Isso me impressiona em Deus. E você sabe o que me impressiona também? O fato desse Deus usar pessoas que para a sociedade não tem valor, para a sociedade são insignificantes, mas Deus pega essas pessoas aparentemente menosprezadas, sem valor, sem talento, sem dom, na nossa cabeça, na nossa visão. Deus pega essas pessoas e transforma essas pessoas num vaso útil para a glória dEle. Pega essas pessoas e estampa essas pessoas aos olhos do mundo, e as pessoas olham e falam: como? Aquelas é usado por Deus, como? Pois é, porque Deus é mestre em pegar aqueles que não são, para confundir aqueles que acham-se ser. Deus pega este vaso, eu, você, nós, aparentemente tão insignificantes para a sociedade, e transforma num vaso útil, e as pessoas ficam boquiabertas, estupefatas, e diz: como pode esse ser usado por Deus? Milagre de Deus. Eu vejo isso nesse texto, amados, porque Jacó está velho, como eu disse a vocês, 147 anos, ele tem os seus netinhos, Manassés e Efraim. Eu já contei a vocês aqui numa outra história, eu vou só dar uma palhinha rápida. José, você lembra da história de José? Uma história bíblica que é extraordinária, extraordinária, lindo para se contar, lindo para se ler, difícil para se viver. Uma história linda, mas que viver na pele é cruel. Os seus irmãos o vendem, ele é vendido, e diz a Bíblia que ele é vendido, mas Deus usa todo aquele cenário ruim para abençoar. Ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. Depois, quando ele poderia dar o troco aos seus irmãos, agora tem poder, tem grana, tem influência, diz a Bíblia que ele resolve perdoar os seus irmãos. Os irmãos que o venderam são perdoados por ele. Que história, linda para se ler, bonita para se contar, mas tão difícil para se viver, tão difícil. José viveu essa história. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele tem 2 filhos, ele tem o primeiro, Manassés. Olha o que um filho significa. Ele tem o primeiro filho, primogênito, Manassés. Sabe o que significa Manassés? Significa aquele que esquece. Sabe o que José está fazendo ao colocar o nome de Manassés no seu primeiro filho? Está dizendo o seguinte: eu esqueço o passado. Passado para mim é passado. Muitos de nós pegam o passado e ficam remoendo no presente, né? Pega o passado e joga na cara, pega o passado e joga diante da família, pega o passado e fica aquele negócio, anos. Pois é, José falou: não, eu fui vendido, eu fui traído, mas Deus transformou o mal em bem. Meu primeiro filho chama Manassés, aquele que esquece. Aí ele vai ter um segundo filho, e o segundo filho é Efraim. Efraim é Deus faz coisas maiores. Olha o que esse homem está ensinando, irmãos. Ele tem o primeiro, Manassés, o passado morreu, ficou para trás, algo novo vai acontecer. Ele tem o segundo filho, Efraim, ele diz: ainda tem coisas grandes para Deus fazer na minha vida. Pois é, os seus 2 meninos crescem, o seu pai, avô dos meninos, está para morrer, ele reúne lá, e Jacó falou: eu vou abençoar seus filhos. E aqui, amados, eu aprendo algumas lições aqui que eu queria destacar com você. Presta muita atenção. Primeiro, escute. Nem sempre entendemos o propósito de Deus na vida das pessoas. José é pai dos meninos, mas quando o seu pai, avô dos meninos, cruza o braço, José olha: papai, o senhor está entendendo errado. O mais velho é Manassés, a bênção tem que ser maior para ele. E Jacó responde assim: meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre a gente entende o propósito de Deus na vida do outro.
Nem sempre. Nós estamos falando de um pai que não entendeu, crente, um pai crente, mas que não entendeu o que Deus estava fazendo na vida dos seus filhos. Nem sempre é claro o que Deus quer na vida das pessoas. Por isso que a gente não pode julgar, porque se julgamos, nós estamos julgando algo do qual nós não entendemos. O que Deus quer fazer na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, é algo que pode ser para você incompreensível. José olhou para, ô papai, você está trocando as mãos, ó. Você já parou para pensar que Deus pode hoje estar cruzando os braços aqui agora? Ô pastor, eu sou o mais fraco, eu sou o mais novo, eu sou o menos sem talento, eu sou o que tem menos dom. Pois é, e se nessa noite Deus estiver cruzando os braços e está falando, é com você meu filho, eu vou usar você que para a sociedade, as pessoas acham que você não pode ser usado, que você é fraco, que você é o menor, mas e se Deus estiver cruzando o braço aqui nessa noite, e colocando a mão sobre você e falando, é você, o menor na sociedade, o menor na família, mas Deus estiver colocando a mão sobre a sua cabeça e falar, é você que eu vou usar meu filho? José olhou para aquele cenário e falou, papai, o senhor está errando. E Jacó falou, não estou errando não, eu estou fazendo isso debaixo da orientação do Eterno. Nem sempre a gente entende o propósito de Deus na vida das pessoas. Então quem está sentado ao seu lado, deixa eu te dar uma boa notícia, Deus tem propósitos para a vida dele e dela, e você pode não estar compreendendo, mas Deus tem. E por que muitas vezes não compreendemos? Porque excede, vai além. Há pouco tempo eu disse, falando a respeito das crianças que aqui à frente vêm, eu não sei o propósito de Deus para a vida delas, mas irmãos, aqui pode estar o futuro prefeito, aqui pode estar o futuro médico, aqui pode estar aquele que vai descobrir a solução, a cura para o câncer, pode estar aqui. Nós nem sempre temos a dimensão do que Deus quer para a vida daquele que está ao nosso lado. José é pai, e o pai não está compreendendo. Mas segundo lugar, escute-me, Deus nem sempre abençoa da maneira que nós esperamos. Para a gente, eu disse que o tema da minha mensagem é que Deus não se encaixa nas nossas regras. Às vezes criamos regras e queremos que Deus se adapte a elas, e eu estou aqui para te lembrar, nem sempre Deus vai nos abençoar como esperamos. O que é lógico aqui? Lógico é Manassés receber a bênção maior. A tradição, a cultura é que o primogênito é abençoado, mas Deus inverte a cultura. Deus quebra protocolos que criamos, Deus inverte valores e de repente o menor recebe a bênção maior. Nem sempre Deus abençoa da maneira como nós esperamos. Eu trouxe aqui só para você entender, Caim era o primogênito, lembra disso? Caim era o primogênito, mas Deus escolheu Abel. Ismael era o primogênito, mas Deus escolheu Isaque. Esaú era o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. Rúben era o primogênito, mas Deus escolheu José. Olha, Deus indo contra a cultura, contra valores sociais, contra regras que a gente cria. Diz a Bíblia que Noemi era israelita, mas Deus escolheu Rute, a moabita. A Bíblia diz que Adonias era o maior, mas Deus escolheu Salomão, o menor. Jerusalém era a maior cidade, mas Deus escolheu Belém, para que o seu filho pudesse vir. Nota que interessante, amados, Elias era de um lugar que nem no mapa existe. Elias era de Tisbé, ou Tisbe, depende de como você quer pronunciar. Procura Tisbe no mapa, você não encontra. Hoje de manhã eu falei aqui, há algum tempo quando eu estava na escola, a gente procurava Alto Caparaó no mapa, não aparecia no mapa não. Cidade tão pequena, o mapa, dependendo da escala, não comporta colocar cidades menores do que a escala. Alto Caparaó não aparecia, eu falava, não, tem que aparecer, nós estamos aqui. Ficava bravo com aquilo. Pois é, Elias é levantado de Tisbe, ou Tisbé, um lugar sem importância, e levanta-se um profeta de Deus, que é usado por Deus para colocar Baal humilhado, o Deus que eles acreditavam naquele tempo. Pois é, você lembra de João Batista? Eu acho isso aqui fantástico, irmãos. Havia o templo de Jerusalém,
Magnífico. Os sacerdotes usando as suas becas, os fariseus com roupa de crente. Aí Deus quer preparar o caminho para o seu filho vir à terra. O Espírito de Deus passa por cima do templo, passa por cima dos sacerdotes, passa por cima dos fariseus. O Espírito de Deus vai lá no deserto. João Batista, um homem solitário, no deserto, prepara o caminho para o Filho de Deus. Deus usa as coisas que a gente não dá valor para fazer coisas extraordinárias. Deus usa, pois é. Escute-me, nem sempre Deus abençoa da maneira que nós gostaríamos ou esperamos. Razão porque tem muita gente que prospera e você fica pensando assim, mas como pode? Fulano faz isso, faz aquilo, como pode ele avançar e eu não? Pois é porque você está colocando Deus diante de uma caixinha e Deus não age conforme a gente estipula. Nem sempre Ele abençoa da maneira como nós acreditamos. Então, de repente, você está aqui nessa noite, você é um Efraim, né? Oh, Deus, eu sou o Efraim, eu sou o mais novo, não tem como o Senhor me usar. Quem sabe o Senhor nessa noite está invertendo o braço, e dizendo, é você, filho, é você. Manassés vai ser uma bênção, mas Efraim vai ser uma bênção maior. Louvado seja Deus por isso. Mas em terceiro lugar, amados, eu digo para você, o tipo de comunhão que temos com Deus, escute essa, que eu vou terminar com essa aqui. O tipo de comunhão que temos com Deus determinará o tipo da ação que teremos no mundo. Eu fico encantado aqui, você lembra de Jacó? Você lembra quem que era o irmão dele? Esaú, lembra? Você lembra o que ele fez? Deus tinha uma bênção para Esaú, lembra disso? Você lembra o que ele fez? Trapaceou. Tomou a bênção que era do irmão. Aí Deus olhou para Jacó e falou, teu nome vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Eu não consigo entender esse texto não, eu não sei entender. A Bíblia diz, lutaste com Deus e prevaleceste, teu nome agora é Israel. Pois é, olha que história. Este homem que é um enganador, este homem que no início arruma estratagemas para usar uma bênção que não é dele, agora este homem tem uma sensibilidade, está velhinho, 147 anos, mas ele chama os seus netos e diz, Efraim, você vai ser uma bênção maior. Sabe o que ele está dizendo? Ô Efraim, a bênção que eu estou te dando, eu não verei, eu vou morrer daqui a pouco, eu estou abençoando você, porque eu aprendi na vida, que quem faz é Deus. Eu aprendi na minha vida que a gente não precisa correr atrás da bênção, o abençoador é que corre atrás da gente. Eu aprendi isso. Efraim, eu não verei, mas eu creio naquilo que Deus vai fazer com você. E sabe quem que conta isso, amados? Hebreus no capítulo 11, versículo 21 diz assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos de José, e apoiado sobre uma extremidade do seu bordão, adorou. O texto está contando lá em Hebreus, que quando ele abençoou Efraim e Manassés, o passo seguinte é que ele adora a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu abençoei, agora é contigo. Note, o tipo de comunhão que nós temos com Deus vai determinar o tipo de ação que nós temos no mundo. Porque Jacó tinha comunhão com Deus e entendeu que a bênção maior é para Efraim. Muitas coisas a gente não entende, porque a gente está com a comunhão fraca com Deus, mas quem tem comunhão com Deus, quem anda com Deus, quem ama o Senhor e a sua palavra, discerne coisas que para o mundo são indiscerníveis, compreende coisas que para o mundo não são compreensíveis. Nós precisamos andar com Deus. Eu lembro de Paulo fala que há coisas espirituais que elas se discernem, lembra do texto? Elas se discernem espiritualmente. Tem muitas coisas acontecendo que você não compreende se não for com o olhar espiritual. Muita coisa acontecendo. O olhar físico, esse olho meu aqui, não consegue entender, não consegue ver, não consegue discernir, mas a Bíblia diz, coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Razão que a gente está fazendo jejum aquelas semanas, para que a gente se torne sensível à vontade e ao plano de Deus para a nossa vida.
tirei algumas conclusões. Posso? Primeiro, escute as conclusões. Não vai estar na tela, não. Não importa quem somos, nem as habilidades que temos, mas sim o Deus que quer fazer através de nós. Pastor, eu não sou de família importante, porque a gente tem essas coisas na cabeça. Eu não sou de família importante, minha família não tem dinheiro. Eu não sou de cidade importante, mas eu estou aqui para te dizer, isso não importa. Importa o que Deus quer através da sua vida. Se Deus te viu, Efraim, acalme-se. Deus vai te usar como Ele quiser, onde Ele quiser. Não importa se você tem ou não talentos. Segundo, Deus usa pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, para revelar a sua graça ao mundo. Na nossa cabeça, Deus está procurando grandes talentos, mas para Deus, Ele está procurando, na verdade, a gente que talvez não é nem tão talentosa não. Deus usa os bons talentosos, não tem problema, mas Deus gosta bem de usar pessoas que aparentemente não são nada, para transformá-las num vaso útil nas mãos dEle. Ô pastor, eu me acho tão fraco. Louvado seja Deus, eu quero que você se ache mesmo. Ô pastor, mas eu sou tão pequeno. Louvado seja Deus, que é este pequeno e este fraco que Deus está querendo usar. Louvado seja o Senhor. Terceiro, Deus não chama pessoas preparadas, mas disponíveis para serem preparadas. Isso aqui é cruel, irmãos. Eu não estou preparado. Quem te perguntou? Não importa se você está ou não, importa se você tem disposição no coração para ser preparado para Ele. E Deus chama, Deus capacita todos aqueles que Ele quer usar. E eu vou terminar com uma frase de Hudson Taylor, um dos maiores missionários na China. Escute: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Deixa eu te contar um pouquinho da história dele. Aos 5 anos, Hudson Taylor falou com seu pai: papai, quando eu crescer eu quero ser missionário. 5 anos de idade. Você devia ouvir o que o seu filho fala quando é novo. Pode ser que ali o projeto de Deus seja revelado. Ele disse para o papai: papai, eu queria ser missionário. E aquilo passou. Com 17 anos, ele leu um artigo que o seu pai escreveu sobre obra missionária. E ele disse: papai, agora eu quero ser um missionário mesmo. Com 17 anos ele começa a se preparar. Com 21 anos ele se embarca e ele vai para a China para pregar o Evangelho. Sabe quanto tempo ele fica na China? 51 anos. De 21 mais 51 anos ele fica ali. E quando ele estava já velhinho, uma pessoa foi relatar a sua história e disse assim o historiador: nenhum homem, nenhum outro missionário em 19 séculos depois do apóstolo Paulo, nenhum outro homem teve uma visão tão ampla e tão profunda como Hudson Taylor teve. Um garoto que com 5 anos falou para o papai: eu quero ser missionário quando eu crescer. Eu quero te lembrar de Ashbel Green Simonton, aquele que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. Vocês sabem que Simonton era o 9º filho. Seu pai gostava bastante de fazer filho. Era o 9º filho, caçula. Seu pai era médico, era deputado e era presbítero. Uma família abastada, uma família bem de vida, estruturalmente. Um dia Simonton recebe o chamado e vai para o seminário de Princeton. No seminário de Princeton, escutou um sermão de Charles Hodge, um sermão falando sobre a obra missionária no mundo. E Simonton disse: eu quero ir para as missões. Ele forma e ele chega em casa e fala: papai, mamãe, eu quero ir para missões e eu quero ir para o Brasil. Seu pai, médico, deputado, presbítero. Seu pai fala: filho, você está louco. Lembra você, nós estamos falando dos anos 1800, o Brasil, o povo morria de gripe. O povo morria de gripe. O pai olhou para ele e falou: filho, você está louco, você está indo para o Brasil, um lugar terrível, as pessoas morrem lá de gripe. E Simonton olhou para o seu pai e disse: papai, não há melhor lugar para um homem estar do que no centro da vontade de Deus. Simonton se prepara, vem para o Brasil, fica no Brasil 8 anos apenas, e morre. Ele está sepultado no cemitério de São Paulo. 8 anos ele plantou essa igreja. Um menino que disse um dia: o melhor lugar
para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Sabe qual que é o melhor lugar para você estar, irmão? Para você estar, Efraim, Manassés, é no centro da vontade de Deus. Porque lá não importa se você tem ou não talento, não importa se você tem ou não grana, não importa se você tem ou não capacidade, importa se Deus cruzou o braço. E quem sabe nessa noite Ele está pondo o braço na sua cabeça e falando: é contigo, Efraim, é com você, irmão, é com você, irmã. Deus transforma aqueles que não são para confundir aqueles que são. Vamos louvar a Deus? Vem, Tetelestai, vamos ficar em pé para a gente cultuar o nome do Senhor mais uma vez e depois a gente encerra.